AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. E também às 11h30 da noite, TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 20 UHF. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter à sua disposição, @GenteQueFalaM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone à sua disposição, que também é São Paulo, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião cardiovascular, Dr. Marcelo Sobral. Doutor Marcelo, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Zancopé. Agradeço a todos da mesa também pela presença e obrigado novamente pelo convite. O senhor é do Hospital Beneficência Portuguesa. Exatamente, correto? É de São Paulo. Também conosco, ortopedista e traumatologista, doutor Aires Fernando Rodrigues. Doutor Aires, boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder comparecer, poder colaborar. Eu confesso que eu estou curioso, que é a primeira vez que vejo uma especialidade dessa. E é isso mesmo? É sempre assim. O senhor anunciou corretamente reconstrução e alongamento ósseo? Exatamente. É isso? Exatamente, um ramo da ortopedia. Que bom. Também conosco a veterinária, a doutora Cecília Zarif. Doutora Cecília, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Obrigada pelo convite. O Centro Veterinário Vet Quality Centro Veterinário, é correto? Isso, exatamente. Hospital 24 horas lá. Também conosco, médica psiquiatra, doutora Sônia Maria Mota Palma. Doutora Sônia, prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Vai ser um grande programa, como sempre, né, Zancopé? Doutora Sônia, déficit de atenção é algo que está sendo, como é que eu poderia colocar? Que a gente começa a tomar conhecimento recente. Não é pelo menos um termo, né? Que é novo. É novo, mas, na verdade, as primeiras descrições são do final do século XIX. Sim, já se descrevia esse quadro em crianças pequenas, mas, realmente, de uns 20 anos para cá... O termo déficit de atenção é recente. Mas uns 20 anos, mais ou menos, tem isso. É recente. Para a medicina é recente. E o que eu queria dizer é que já tem uma associação? Tem uma associação fortíssima no Rio de Janeiro, a sede é no Rio de Janeiro, e é uma sede que tem como missão não só o esclarecimento à população, mas até questões mesmo de conseguir o reconhecimento através de medidas no Senado, no governo, para que essas crianças que têm um TDAH possam ter algum tipo de currículo adaptado. Então, tem todo um trabalho com familiares, com portadores, até uma questão governamental mesmo. Quando eu digo que é um termo novo, 20 anos é muito recente. Para a medicina realmente. Para a medicina é muito recente, é um termo que está incluído no jornalismo há pouco tempo. Sim, né? sim. Eu sou só jornalista. Então... Mas nós temos congressos, eu estou indo agora em maio para o 5º Congresso Internacional de TDAH, que vai ser em Glasgow, na Escócia. Então, já tem alguns, para achar uns 5 anos, congressos internacionais. No Brasil tem congressos também nacionais. Então, assim, apesar de ser recente, tem uma movimentação científica muito grande. E o Brasil, só uma coisa, o Brasil é um grande produtor, vamos dizer assim, de artigos científicos. Um dos países que mais produz artigos científicos sobre TDAH é no Brasil. Doutor Marcelo, Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. Quando será esse? Esse programa é dia 26 de abril, é isso? É dia 26, vai ser um dia... Domingo. Isso, mas é um dia simbólico, na verdade, para a gente poder dar atenção a essa doença que acomete bastante brasileiros, né? Vai ser no dia 26, é um dia simbólico, como eu disse, provavelmente não vai existir campanhas pelo Brasil, mais focos isolados de sociedades e tudo, e uma parte da internet fazendo a consciência disto, né? A Beneficência faz algum evento? Ela promove alguma coisa interna e através do seu site ela procura de divulgar, como é um site que tem bastante curtidas, então geralmente tem uma penetração muito grande.
E no meu Face também, que é lógico que é pequeno, eu vou estar divulgando isso a semana inteira. Qual é o Face? É Dr. dr.marcelo Sobral. Eu vou estar divulgando posts pequenos, evidente, para facilitar a leitura e que esclareça alguma coisa do que é hipertensão arterial. Quando se diz 23%, não é um número muito elevado, isso é um quarto da população. Exatamente, é um número extremamente elevado que, por estudos, a gente está observando que a tendência é subir. Que, na verdade, só para recapitular um pouco, a gente tem em torno de 10 fatores relacionados nas doenças cardiovasculares. Existem 3 que a gente não pode mexer, que as pessoas não têm condição de mexer, que seriam os fatores familiares, né? A herança vinda dos pais, que geralmente pai hipertenso vai gerar filho hipertenso, geralmente. A idade, né? Quanto mais velha a pessoa for ficando, mais incidência da hipertensão ela vai tendo. E o gênero, se é mulher, se é homem, e raça, né? Geralmente a pressão alta ela comete mais na raça negra. E tem os fatores que o ser humano, que as pessoas podem mudar, que seriam um excesso de sal. Aí entra na parte da doutora. Na verdade, tem uma relação interessante, uma inter-relação com a questão psiquiátrica, né? Ansiedades e ansiedade, estresse, né? Excesso de sal, sedentarismo, obesidade, dislipidemia. O que seria dislipidemia? Seria a alteração das gorduras no sangue, ou colesterol alto, ou triglicéride alto. Depressão, às vezes, causa um efeito complementar, né, para a hipertensão. Doutor Marcelo, como eu disse há pouco para a doutora Sônia, eu sou só jornalista, né? Sim, mas, então, mas já com esse tempo todo de carreira aí... O senhor descreve esses sintomas, mas o que eu sempre fico imaginando é quando o Zancopé procura o doutor Marcelo, não sabe que tem pressão alta. Mas geralmente quem procura já sabe. O que é que diferencia isso? Então, o grande problema da pressão alta que a gente... É que a gente não sabe que tem. Por exemplo... Eu, por exemplo, não vou ao médico, porque depois ele fala, você é hipertenso, eu saio de lá com uma doença que eu não tinha. Assim, as pessoas costumam ir geralmente quando tem alguns sintomas, tontura, zumbido no ouvido, às vezes um escurecimento visual, uma alteração visual, um pouco de fraqueza, um pouco de cansaço. São sinais bastante, às vezes, inespecíficos. Não dá para saber exatamente que é pressão alta. Às vezes sente a pulsação, né, em lugares pelo corpo, que o coração está batendo mais forte, entre aspas, claro. Então as pessoas costumam procurar sempre uma farmácia, um posto de saúde e vão verificar a pressão está alta. Mas é sempre bom lembrar também que uma medida de pressão alta não é considerada e não pode rotular a pessoa como hipertenso. O que a gente procura passar de orientação é, na verdade, medir em 3 oportunidades em períodos diferentes, ou seja... Num dia 3 vezes? Não, numa semana, por exemplo. Durante essa, então não é num dia? Não. Essa medição não precisa... é no período de um dia, durante exemplo, uma semana. Isso. Ou, de repente, quando acorda, porque está totalmente descansado, à noite, durante a rotina da pessoa, se está estressante ou não, porque uma rotina estressante, naturalmente, ela leva a pressão. Agora, eu também me pergunto, mas quando eu faço exercício, minha pressão sobe. Isso é natural, né? É natural que a pressão suba durante o exercício, isso é extremamente natural. O que não pode é ter pressão alta dormindo, que acontece. Por isso que os médicos pedem um exame chamado MAPA, não sei se alguém já ouviu, que é o monitoramento arterial da pressão. Dorme com esse aparelho e ele vai insuflando, quer dizer, dorme entre aspas, né? Ele vai insuflando e esvaziando aquele aparelho, o manguito, o esfigmomanômetro, e vai verificando o pico de pressão durante o sono, durante o dia, para dar mais subsídios para o médico. Qual é o sintoma que eu diria para o senhor e o senhor responderia imediatamente? Você está com hipertenso, é hipertenso. Uma dor de cabeça. Dor de cabeça. Isso, que a gente chama de cefaleia, mas seria uma dor de cabeça num dia estressante, alguma coisa assim. Dor de cabeça seria já um bom indicativo para começar a tratar. Começar a diagnosticar, pelo menos. Né? Perfeito. Doutor Aires, quando eu anunciei o senhor aqui, eu disse que o senhor é especialista em reconstrução e alongamento ósseo.
E me chamou a atenção porque eu nunca ouvi isso. Né? É uma especialidade. Alongamento ósseo. Exato. É uma especialidade relativamente nova também. Como a doutora citou, na medicina, uma coisa que começou no mundo ocidental nos anos 80, é relativamente nova. Sim. Esse começou como um método em ortopedia desenvolvido na Rússia, em Kurgan. Sim. Né? Na verdade, na União Soviética. Né? Então, Kurgan ficaria na Sibéria, uma cidade pequenininha que tem lá, onde o professor Elizarov desenvolveu esse método por falta de condições de ter os materiais tradicionais de ortopedia. Então, ele usava fios, usava anéis em volta da perna, a famosa gaiola que o pessoal chama aqui, né? Esse é o mais tradicional do método aí. E ele tratava diversas patologias com essa metodologia e foi desenvolvendo essas chances de tratar patologias traumáticas, patologias congênitas, né? Deformidades. Ele começou com os estudos que ele fazia sozinho na Sibéria, fazendo secção em osso de cães. Ele começou a descobrir que se você realizasse uma distração gradual nesse osso, após uma secção do mesmo, a gente conseguiria formar osso novo ali. E com isso ele abriu um leque para um monte de tratamento de várias patologias que a gente tem hoje em dia, que os resultados, sem dúvida, melhoraram bastante, né? Tanto traumáticas quanto congênitas, né? Esse método ele começou esses estudos nos anos 50. E devido toda aquela história da cortina de ferro, ficou muito tempo parado ali. Os ortopedistas mais antigos, eles falam para nós que eles viam na televisão, na guerra do Afeganistão, os soldados soviéticos caminhando com aqueles aparelhos, e não entendia por quê. Ele é ortopedista, alguma coisa ortopédica ele está usando, mas não sabemos por quê. Cuba tinha uma ligação com eles, então os professores de Cuba, o mais conhecido, o professor Cambras, já desenvolvia alguns métodos também, mas a gente não tinha acesso nenhum. Nos anos 80, uma escola italiana começou a ir para lá, o pessoal de Lecco, por intermédio de um paciente italiano que se tratou lá. E aí o mundo ocidental começou a ter noção do que era o Elizarov. Nisso, o Brasil teve um contato grande com os italianos, foi um dos primeiros países a desenvolver um método no mundo ocidental, além dos italianos, e hoje é um método desenvolvido praticamente em todo o mundo e é uma subespecialidade da ortopedia cada vez mais presente. O que me chama a atenção aqui é quando existem problemas, né, na tua área, é recuperação, mas aqui não é recuperação, aqui é uma reconstrução. Reconstrução. Se eu falar com um termo extremamente leigo, né, eu causo uma fratura e faço uma emenda ali? Exatamente. É isso? Esse fixador... Sou bem leigo. Sim, sim. É um assunto meio complexo, mas assim, o fixador de Elizarov, vamos falar do mais tradicional, que a partir daí vem muita coisa nova que está chegando cada vez mais. Mas esse fixador, o mesmo 1950, é usado até hoje. E com um sucesso grande. Nada... Aquela gaiola? A gaiola. Nada substitui o Elizarov. Ou seja, não teve nada novo que só pode ser usado... a única indicação que ele tem não cabe ao Elizarov. O Elizarov faz todas as correções, todos os tratamentos. O que tem é a modernidade, a facilidade. Mas o velho fixador de 1950 resolve todos os nossos problemas. Ou seja, eu tendo ele no meu arsenal, a gente resolve tudo. E os soviéticos tratavam desse jeito. Tratavam todas as patologias ortopédicas. O que aconteceu? A gente viu que para algumas coisas eles são muito bons, para algumas coisas tem coisa melhor. E esses 30 anos, aí, de 50 até hoje, a gente começou a ter as indicações absolutas da fixação externa. Então, uma coisa que foi um pouco de panaceia no mundo ocidental, ou seja, a gente vai tratar uma fratura simples, que uma placa, um parafuso, um simples gesso resolve, eles faziam tudo com a fixação externa. E até a gente chegar no meio termo, isso os americanos têm uma ajuda muito grande no mundo ocidental, porque eles são muito protocolares, e esses protocolos dos americanos ajudam muito a gente ver onde que esse método é melhor do que os outros e onde ele é pior, é mais agressivo, tem coisa melhor para se fazer. Então a gente brinca que existiu no mundo ocidental um nascimento, uma evolução, uma involução do método e agora um renascimento, com essas indicações mais formais, mais estudadas, onde ele vai bem, né? Já no Brasil já é uma realidade? Sim, já temos os protocolos todos formados aqui, onde a gente tem uma boa indicação do Elizarov. Hoje são condutas muito pouco questionáveis, né? Da utilização do método, é uma sociedade forte frente à ortopedia, que trabalha só com o pessoal que faz reconstrução e alongamento ósseo. A gente tem aproximadamente 300 membros já dentro do SBOT,
porque a Sociedade Brasileira de Ortopedia tem 300 membros que fazem só a parte de reconstrução e alongamento ósseo. Tem uma pergunta aqui, mas não é com este assunto, então eu vou guardar daqui a pouquinho, eu faço, porque eu quero... Aliás, doutor Marcelo, sobre a hipertensão, né, o senhor sobre reconstrução óssea, e eu conversei com a doutora Sônia sobre o TDAH. Como é que pronuncia, doutor? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A senhora fala com muito mais facilidade do que eu. Né? É difícil ter o diagnóstico. Eu perguntei para o doutor Marcelo exatamente isso daí, né? A dificuldade de um diagnóstico para hipertenso. Sim. Mas e aí no déficit de atenção? Também é bastante difícil, porque é um transtorno que a gente chama do neurodesenvolvimento, ou seja, uma criança já nasce com essa questão, com essa dificuldade de atencional, uma hiperatividade, uma impulsividade muito elevada. Então, só que como a criança, naturalmente, ela é curiosa, ela é esperta, ela descobre o mundo através da exploração, muitas vezes fica muito difícil fazer o diagnóstico do que não é normal, né? E do que é normal, do que é só uma exploração ou do que é uma criança que precisa de uma atenção, de um tratamento, de uma intervenção. E uma outra questão mais complicada é que esse diagnóstico pelo DSM-5, que é o nosso manual de classificação dos transtornos mentais, tem que ser abaixo de 12 anos. Então, novamente, pega uma fase de idade que é dos pré-adolescentes, que também são bastante curiosos, são bastante falantes, né? São bastante agitados. Então, o que a gente faz, quando que a gente faz a limitação do que é o limite entre o que é patológico ou não? Quanto a prejuízo. Então, uma criança que está na escola, que tem que estudar, que tem que ter amiguinhos e que não consegue permanecer na sala de aula, agride o amiguinho, fala demais, interrompe a professora, não faz lição, se recusa a fazer lição, se machuca muito porque é muito agitado, então começa a ter prejuízo, vai mal na escola porque não consegue prestar atenção. Aí ele é mais sim, agitado do que dócil, é isso? ele é mais agitado. Então, nós temos dois tipos. Nós temos desatento, onde o componente atencional é o mais importante, então são aquelas crianças que muitas vezes até são difíceis de diagnóstico, elas ficam no cantinho, não prestam atenção, mas também não estão muito trabalho. Então o professor às vezes não presta muita atenção nele. Tem aqueles que são muito, muito agitados, os hiperativos e muito impulsivos, né? Então o amiguinho não quis emprestar o lápis, ele empurra o amiguinho, morde o amiguinho, então, ele é muito extremamente impulsivo. E tem os que têm as duas coisas, eles são desatentos e também são muito agitados e muito impulsivos. Então nós temos praticamente 3 apresentações desse transtorno. Cada um, lógico, vai ter uma abordagem diferente. Mas, de todos eles, o que vai diferenciar é o prejuízo. Tem que ter prejuízo para poder fazer o diagnóstico. Doutora Sônia, eu não diria um diagnóstico, mas de onde vem a detecção de algum problema? Mais da família ou da escola? Normalmente é a escola. Até porque, como é um transtorno de base de herança também, então, muitas vezes os pais têm, um avô tem, um irmão também tem, muitas vezes os pais não percebem. Eu dei certo, por que meu filho não pode ser agitado também? Né? Então, mascaram um pouco a situação da criança. Mas quando chega na escola, não tem como. A professora tem mais 20 alunos, ela consegue perfeitamente perceber que aquela agitação é diferente da agitação do outro menino. Da outra e a aluna. Receptividade de parte dos pais? Depende. Normalmente... meu filho é o mais bonito. É o mais tudo, doutora. Normalmente... Que é isso? Ela está dizendo que o meu filho tem problema? Não. Acho que quem tem problema é a professora. Mas aí, o que acontece? Eles começam a repetir de ano. Começam a ser... Mas aí, quando eles começam a repetir de ano... sempre transfere para os outros. Mas acontece exatamente isso. Mas aí acontece 2 coisas que chamam a atenção dos pais. Eles começam a repetir de ano e começam a ser expulsos da escola. E aí, os pais, obviamente, começam a perceber que não é só uma questão do meu filhinho é muito bonzinho, os outros que não percebem. Tem que ter um prejuízo considerável. Prejuízo considerável, não é qualquer agitação, senão todo mundo vai ter o mesmo diagnóstico. Então, na verdade, as estatísticas dão uma prevalência de 5% na população infanto-juvenil, aí, mas os nossos estudos, mesmo quando você aprofunda o diagnóstico, faz um diagnóstico bem detalhado, tem 2,5% e não 5%. É metade. Posso fazer uma pergunta para ela? Por favor, me ajude.
Não, a partir de que idade dá para fazer diagnóstico, por exemplo? Muito não, porque eu tenho um filho também que é meio bagunceiro, né? Sempre a gente tem uma criança. Tem que ser abaixo dos 12 anos. Não, né? mas ele tem Abaixo 4 anos. Geralmente são crianças agitadas desde que nascem. São crianças com dificuldade para mamar, são dificuldades para poder dormir. São agitadas muito desde pequeno. Algumas mães falam que são agitadas desde da barriga. Na barriga já eram crianças muito agitadas. Mas o que a gente observa é dos 6 aos 12 anos, que é mais dá para fazer um diagnóstico mais confiável. Mais certeza, né? Mais certeza. E o diagnóstico é clínico, então tem que ser com observação mesmo, né? Perfeito. Tem algumas perguntas que estão enviadas aqui, da Jéssica, da Vaneide, da Valda, mas eu vou pedir só um instantezinho, porque eu quero conversar com a doutora Cecília, né? Conversei já com o doutor Marcelo, a doutora Sônia, a doutora Aires e a doutora Cecília, que é veterinária. Aí tem um assunto interessante, obesidade nos animais, doutora Cecília. É bem comum? Bem comum. Na verdade, assim, dos últimos anos para cá, até pelo estilo de vida que estão levando, a necessidade das recompensas, de achar que nunca está nutrido o suficiente, trocar diversas rações, dar mais petiscos. Então, é um problema que a gente está pegando bastante, tanto em cão quanto em gato, né? E o maior problema é que não é só a obesidade em si, as consequências, né? Desde a hipertensão até... Não, tem cachorrinho hipertenso? Tem bastante. Estresse, né? Exatamente. Não é mais estresse de, às vezes, ficar confinado, alguma coisa assim? Então, pode ser a gente até um nível maior que a gente considera também a pressão e também repetir a pressão mais de uma vez, porque existe também a síndrome do jaleco branco também para os cachorros, que de estar tanto para cão quanto para gato, que de estar no ambiente diferente. Não, mas isso aí existe mesmo, é verdade. Que Como é que ser doutora? humano tem também, não O ser tem? humano é o que mais tem, né? Não, é que quando, por exemplo, a pessoa, quando ela intitula que está doente, ela já começa, o psicológico dela já muda. Então, uma dessas mudanças é a elevação de pressão também. Então, quando ela vai no consultório, que vê o médico de jaleco, por exemplo, criança é assim também. Por isso que tem médico que atende sem jaleco. Porque isso já condiciona que a pessoa já está doente e ela já intitula. Então a pressão naturalmente sobe. Os problemas que eu estou sentindo é porque o senhor e o doutor Aires vieram de jaleco branco. Não, mas... É comum isso? É comum. É comum em criança mais ainda. Né? Criança é vacina. E em animal também. Agora, animal é novidade para mim também. Assim, por estar num ambiente diferente também, você colocar eles em cima da mesa, tudo isso muda os fatores. Mas pensando na obesidade, também predispõe a parte ortopédica, problemas ósseos. A gente vê, às vezes, cachorro novo, filhote, raça Golden, labrador, que precisa chegar, tem um crescimento, né, de ossos longos, tudo, e só que estão com sobrepeso, isso atrapalha, vem a displasia coxofemoral. Então, doenças endócrinas também, como diabetes mellitus, pancreatite, hiperadrenocorticismo, tudo isso ajuda a predispor também. E aí entra também a questão, igual a doutora Sônia estava falando, que muitas vezes a dificuldade do dono reconhecer que o paciente é gordinho, né? Que está acima do peso. Cachorrinho gordinho. Mas e aquilo que as pessoas fazem, que simplesmente dão uma volta com o cachorro, ou de manhã ou à tarde, não sei, e acham que é suficiente? A atividade física ela tem que ser necessária. Você está mostrando um quadro que o ser humano se enquadra exatamente. Então eu estou vendo a atividade do animalzinho que inexiste. Porque o maior problema hoje é a falta de tempo dos donos, né? Então, às vezes, o que eles conseguem é dar ali uma volta no quarteirão, alguma coisa assim. Mas tudo precisa ser ajustado, né? É igual o ser humano, uma qualidade de vida saudável, desde a alimentação, na quantidade certa, né? Com uma ração específica para ele, recomendado ali, junto com a atividade física. E existe a necessidade física de cada paciente também. Mas tem como ajustar essa atividade física? Porque, por exemplo, eu sou de Santos, né? E o que eu vejo também é que o pessoal está andando com o cachorro, correndo de bicicleta e puxando o cachorro. Isso não faz mal também para o animal, essa sobrecarga?
Tudo é ponderado também, porque existem raças que toleram esse tipo de passeio, né? Agora, se for colocar um bulldog, por exemplo, que já tem o focinho curto, já não tolera tanto calor, para fazer esse tipo de exercício, realmente existem complicações, né? Que é o heat stroke, inclusive, emergência, isso. E a gente vê muito em cidade de praia, inclusive. Né? O que tem a ver o focinho curto? A dificuldade respiratória deles. Eles não toleram tanto exercício. É bom explicar essas coisas. É interessante. Mas principalmente evitar o calor. Né? Evitar os tempos quentes. Então, o horário de pico. O ideal sempre é passear com ele de manhãzinha e depois no final do dia. E também tomar cuidado, né? Não forçar demais. Tem diferença da praia? Por exemplo, a doutora Sônia falou de Santos. Tem diferença de Santos para São Paulo? Tem pelo calor mesmo. Eles sentem mais. A temperatura mesmo. Óbvio, aqui se for num parque, o sol debaixo do sol, do meio-dia, ele também vai sentir do mesmo jeito. Mas esses casos de heat stroke a gente pega principalmente no litoral. Né? Mais fácil. Mais fácil de acontecer. Doutora Aires, Jéssica da Lapa, existe uma postura certa para quem usa salto alto? Trabalha o dia todo na frente de um computador? Salto alto com computador tem a ver? Sim, com computador especificamente não. O computador é mais sentado, ergonômico, né? Exatamente. Tem que ter medidas ergonômicas para o computador. A altura da mesa, a altura dos olhos em relação ao monitor, a disposição das mãos no teclado. Agora, o salto alto é sempre um problema, né? Porque se ele passa do limite do aceitável, ali a gente tem vários problemas. Existe um aumento da lordose, quer dizer, aquela curvatura da coluna ela aumenta, então isso por um longo período de tempo começa a gerar dor com mais facilidade. E a gente tem uma sobrecarga no antepé, na região da frente do pé. Pela posição que a gente fica na posição chamada de equino, um salto alto. Então sobrecarrega muito a parte da frente do pé, ou seja, uma área menor com o mesmo peso. Então a pressão naquela região é muito grande. Isso aí pode levar a médio e longo prazo a alterações nos metatarsos, nos ossinhos do pé ali, umas inflamações. Então, o salto alto tem a complicação da coluna e a complicação do pé. Com relação à parte de computador, isso tudo, existem medidas ergonômicas que melhoram muito quem trabalha no dia a dia com computação, e hoje quase todo mundo, para chegar no fim do dia com uma tranquilidade, sem dor, e isso a longo prazo, essa ergonomia repercute muito bem. Existe o senhor se referiu aí, existe uma proporção nessa altura que seja prejudicial? É muito relativo, né? É muito relativo. Na verdade, eles colocam as mãos em 90 graus, com os cotovelos a 90 graus no teclado, e a visão aproximadamente também na horizontal com relação ao teclado. São vários detalhes. Existe uma especialidade que é a ergonomia hoje em dia, que as empresas contratam para fazer um tratamento individualizado com cada funcionário. Isso já foi provado que, numa visão mais global, é uma economia para a empresa investir nessa ergonomia, porque é menos funcionários afastados por LER, por transtorno de coluna, esse negócio. Mas agora um outro enfoque. Né? Esquece o computador. Mas o senhor falou de uma relação de altura na pessoa, Não tem uma relação definida. O que acontece com o salto é o seguinte: a gente sabe que um salto bom para a mulher estar usando não é nem aquela rasteirinha e nem aquele saltão Luiz XV. É o salto Anabela, vou falar o linguajar mais popular, aquele salto pequenininho. Tá sabendo, hein? Opa, tem que orientar todo dia, pessoal. Aquele salto faz o seguinte, ele relaxa um pouquinho o tendão de Aquiles da mulher. Então a gente começa a evitar muita contratura muscular, então é uma posição mais fisiológica. Então aquela sandália rasteira, ela acaba contraturando muito esse tendão, a gente faz uma coisa chamada entesite, que é um tipo de uma tendinopatia na inserção do tendão. E o saltão tem os problemas que eu já citei. Perfeito. Então, o melhor é o Anabela, né, para as mulheres. Satisfeita, doutora Sônia? Sim. Vou aposentar minha rasteirinha. Doutor Marcelo, pergunta de Vaneide Gil. Estou grávida de 2 meses e o sal é uma das melhores coisas para o meu paladar. Existe um limite sal apropriado para esta época? Pergunta Vaneide. Vaneide, obrigado pela pergunta. O que a gente preconiza, quando eu falo a gente, é a Sociedade Brasileira de Cardiologia e os profissionais que atendem. Eles preconizam 5 gramas por dia de sal, no máximo.
Isso equivale a 3 colherzinhas rasas de chá, de café, aquela colherzinha pequenininha. Isso é para você não ter problemas futuros com o desenvolvimento da pressão alta. Agora, você ainda que está grávida, eu acho que você deveria cortar para menos isso aí. Porque a gravidez ela tem um excesso de líquido, né? A mulher ela ganha em peso até um nono. Ela ganha, em média, não sou ginecologista, mas minha mulher ficou grávida 2 vezes. E meu irmão é ginecologista. Mas então a gente, nos bate-papo, a gente já vai pegando, igual você, né, Zé Copé? Eu vou me consultando. A mulher ela vai ganhando 1 litro por dia até o 8º mês. Então isso para ela ficar bem. Então ela vai ter 8 litros até o 8º mês. No 9º mês é normal que ela acumule 1 litro por semana. Então uma gravidez normal ela vai aumentar o peso em 12 quilos. Isso para ela estar bem. Mas geralmente a mulher chega a pesar 13, 14, 15 quilos a mais. Isso às custas do bebê, evidente. Se você pensar que o bebê nasce com 3 quilos e pouco, o resto é tudo líquido. Então, quanto mais sal você for ingerir durante a gravidez, mais retenção de líquido você vai ter e pode prejudicar o seu coração, com um excesso de líquido. Então, o ideal seria diminuir o sal. Doutora Cecília, Keila do Jaraguá. Quais alimentos podem ajudar cães e gatos a ficarem obesos? Não sei se ajuda, mas deixam os cães obesos. Existe um alimento específico? Não. A própria ração, o problema, ela já tem tudo o que o paciente precisa. O problema sempre é o excesso, na verdade. O ideal sempre é buscar, se está até na dúvida, até pela condição, como muitas vezes é difícil saber se o nosso cãozinho, né, o nosso gato é obeso ou não, até procurar a ajuda do nutricionista veterinário, que começou a especialidade, é nova, mas já está aí se inserindo também no mercado da veterinária. Muitas vezes o que a gente peca é sempre pelo excesso. Então, além do excesso da própria ração, a gente dá o excesso de petiscos, às vezes acrescenta também franguinho, fígado, que acha que com tudo isso vai estar fazendo bem pelo bicho, mas sempre é o excesso mesmo. Eu espero que minha cachorrinha não esteja assistindo isso, porque vai mudar radicalmente. Excesso em todos os aspectos, né? Doutora Sônia, Valda da Cachoeirinha, existe algum diagnóstico precoce de autismo? Como não confundir autismo e introspecção? Bom, o autismo é outro transtorno que a criança já nasce também com alterações. Então, essa é até mais precoce, aos 36 meses, já pode se fechar um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Lógico que tem que observar, é um quadro muito grave na infância e que vai para a vida toda, né? E para diferenciar da introspecção, da timidez, é porque essa criança não é só tímida, ela é uma criança que não se relaciona, ela não consegue, a grande questão da criança com autismo é que ela não consegue se colocar no lugar do outro, ela não tem empatia, ela não fixa o olhar, ela não tem uma preocupação com o outro, então não é só uma timidez, né? É porque a criança tímida, quando você aborda, né, ela vai aos poucos se aproximando, ela vai quebrando um pouco a timidez. A criança com transtorno do espectro autista, que hoje é o nome correto, não. Né? Ela tem ela fica muito agitada, ela pode bater a cabeça na parede, ela pode se jogar no chão, ela pode se mutilar, se você acaba puxando ou solicitando muito que ela saia dessa introspecção, entre aspas, do quadro. Então, é um quadro grave que tem que ser diagnosticado precocemente. A senhora descreve cenas que a gente está habituado em ver em filmes. Né? Mas isso acontece no dia a dia, em famílias? Quando acontece, as famílias não contam. E outra coisa, é muito comum em crianças maiores ter a dificuldade no diagnóstico diferencial entre TDAH e transtorno do espectro autista também. Então, porque as crianças com transtorno do espectro autista, né, eles podem ser muito agitados, extremamente agitados, e nem todos têm problema, assim, porque assim, nós temos autistas que falam e os autistas que não falam. Os que falam, aí é mais complicado o diagnóstico, porque se não fala,
Se não se comunica... O diagnóstico, eu difícil. brinco que o porteiro do prédio faz diagnóstico. O problema são aqueles que falam, que vão para a escola, que têm uma inteligência normal, porque 70% deles têm deficiência mental. Então, essa questão também de que o autista é uma criança extremamente inteligente acontece em 30% a 40% dos casos, né? A maioria deles cursa com deficiência mental. Então, o diagnóstico é bastante complicado e aí eu acho que precisa ser um especialista. Um psiquiatra infantil, né, que tenha uma boa experiência, ou um neurologista pediatra, né, um neuropediatra que tenha bastante experiência para fazer o diagnóstico, né? É muito comum, já aproveitando, acho que para a população que ouve a gente, é muito comum crianças que não falam até os 4 anos de idade e o pediatra falar que é normal. Não, ele vai falar. Muitas vezes não vai falar e muitas vezes o diagnóstico é de transtorno do espectro autista. Doutora Cecília, não sei o que é isso, mas sachês vendidos em mercado podem ajudar ou atrapalhar a nutrição dos gatos? A pergunta é da Janaína Lopes, Santa Cruz. Essa pergunta é bem legal, porque principalmente os gatos, eles têm uma fase de introdução do alimento, que até os 6 meses de idade já foi comprovado que eles precisam ter contato com alimentos diferentes. Então, é importante introduzir sachê para gato na vida filhote. Hoje em dia, no mercado, a gente tem milhares de opções, até por isso é difícil, por isso que a gente sempre recomenda a busca, né, do veterinário, principalmente se puder do nutricionista, para esse tipo de orientação. E o gato que tem, né, tanto o gato quanto o cão, que tem esse contato com diversos alimentos, né, nessa fase introdutória até os 6 meses de idade, a gente sabe que depois, na vida adulta, se por algum motivo você precisar oferecer de novo como tratamento, como forma de tratamento, pacientes que não querem se alimentar das comidas normais, eles vão ter essa lembrança e aí eles vão aceitar o sachê também. E gato é um animal que retém muita água, então ele não bebe tanta água, ele é um animal que veio do deserto. Só a comida seca para ele, às vezes, prejudica também a ingestão de água. Então, o ideal, a comida seca realmente, né, a raçãozinha seca, é o que a gente recomenda, mas de vez em quando, ali umas 3, 4 vezes na semana, oferecer também um sachêzinho para ele, que é uma forma dele estar, né, ingerindo mais água. Aí a quantidade só que precisa ser calculada aí direitinho. Doutor Marcelo, dia 26 é o dia de combate à hipertensão. Combate à hipertensão. Isso. Tem um número que eu acho que é alarmante aqui, com relação a sedentarismo. Incide diretamente, ou até que ponto o sedentarismo é responsável pela hipertensão? Então, como a gente tinha conversado, a hipertensão ela tem 3 fatores que você não pode mexer, que é a herança familiar, a idade e o gênero, se é mulher, homem, ou de repente a raça. O que é mais mulher ou homem? O senhor disse mulher na raça hoje, negra mulher hoje está um pouquinho mais frequente. Mais as mulheres. Em torno de uns 26% na idade produtiva e depois da menopausa tende a piorar um pouco. E que conforme a idade, 70% de acima de 50, 55 anos já tem algum indício de pressão alta, 60 anos. E a atividade, anos. qual é a influência disso? O do sedentarismo ou a atividade? Então, atividade, porque assim, o que a gente costuma falar é que nem toda hipertensão é tratada com medicamento, que a gente às vezes observa que a pessoa está com uma pressão alta, vai no consultório, até a doutora vai me dar ação. Que isso é uma parte mais da papo... Vê o médico de branco. Não, que dá a papoterapia, que a gente chama de papoterapia. Às vezes no papoterapia você consegue reduzir a pressão. Às vezes a pressão, é o primeiro sinal que a pessoa de repente está explodindo por dentro. Isso eu vou usar termos que de cardiologista. Conta azul no banco também baixa a pressão. Conta azul abaixa a pressão. Carro importado novo também a pressão fica baixinha, né? Sem dívida nenhuma também fica bem baixa. Mas fora brincadeira, eu acho que a gente tem que nem toda pressão alta é tratada com medicamento. Eu acho que até uma boa conversa, uma boa orientação nutricional já é um bom caminho. Como até a pergunta da nossa outra ouvinte, o sal é o grande vilão. Sal e o sedentarismo são os 2 principais, além da carga de estresse diária.
O que eu costumo falar assim, com o estresse, a gente nunca vai ficar longe do estresse. O estresse não dá para dimensionar. Não, conceitualmente o estresse, a senhora me corrige se estiver errado, é não uma adaptação do ser humano ao meio que ele vive. Essa é a melhor definição do estresse. A pessoa não está adaptada. Por isso que às vezes ela vai para um campo, ela vai fazer uma atividade, um hobby, ela se adapta na situação e naturalmente ela vai ter uma carga de estresse menor. Agora, quando ela é obrigada a estar numa situação que ela não quer ou ela não está adaptada, esse estresse ele vai estar agindo internamente e vai estar causando problemas. E o estresse ele mexe com todos os hormônios das pessoas e isso consequentemente joga a pressão para cima. Então, mais uma vez recapitulando, então a obesidade ela é super importante porque ela tira tudo de bom da pessoa. Não, assim, deixa eu acabar de falar para não ser mal interpretado. Porque a pessoa fica sem motivação para praticar uma atividade física. A parte estética, às vezes, ela fica um pouco comprometida pelo fato da sociedade moderna obrigar que a pessoa seja um pouco respeite algumas medidas, coisa que isso não é verdade. Se for analisar no tempo, isso nunca existia. Antigamente eles priorizavam mais as pessoas um pouquinho mais gordinhas do que hoje. Ficou uma coisa, quase uma obrigação a pessoa ser mais magrinha e tudo. Então ela já entra num circuito quando ela é alvejada de todos os jeitos. Ela não consegue fazer exercício físico. Vai acabar nela. E assim, aí quando a pessoa está... qual é a válvula de escape dela? Comer. Às vezes ela nem é tão obesa por comer. Às vezes ela tem alguma alteração hormonal, alteração em glândulas, que ela cria uma ansiedade e tenta compensar isso com a comida. Então come hambúrguer, come pizza, come refrigerante, toma tudo que não é para ser tomado, excesso de sal. E isso quem que vai sofrer? Vai sofrer o coração e a pressão, que aí a pressão vai subir. Doutor Aires, o senhor descreveu um quadro aí sobre, eu tenho que ler toda hora aqui, reconstrução e alongamento ósseo. Exato. E a gente vê com frequência as maravilhas de próteses, né? A ciência dotou aí o mercado, né? Ela levou ao mercado uma profusão de próteses. Mas aqui no Brasil, tem possibilidade de se ter acesso a isso? Ou é apenas uma classe, não sei se eu posso colocar aqui, uma minoria que tem acesso a essas próteses maravilhosas? Sim, primeira coisa importante é a gente diferenciar a órtese da prótese, né? A órtese é um aparelho que auxilia na função de um membro. Uma muleta é uma órtese, por exemplo. A prótese já seria um componente de substituição do membro. Então, aquela prótese de perna mecânica, prótese de quadril, prótese de joelho, ela substitui. Existe no Brasil materiais, na minha opinião, tão bons quanto no exterior. Com relação às próteses, eu não as faço. Então, eu estou um pouco sem noção de valores desses materiais. O que eu sei é que tem um material aqui tão bom quanto lá fora. Agora, com relação às órteses, e entre as órteses os aparelhos de fixação externa, que é o que eu mais faço, existe o aparelho dos mais caros, feito em alumínio aeronáutico, feito em carbono, até o velho Lizarov que a gente usa até hoje. Acho que é um dos poucos aparelhos cirúrgicos, ortopédicos, que a gente ainda consegue usar uma coisa que é dos anos 50. E com todo sucesso. Como eu falei antes, ele não deixa nada a desejar para os mais novos. Existe facilidade, existe peso, existe estabilidade, mas se eu tiver uma deformidade, um trauma grave que eu tenho que reconstruir aquele membro, eu consigo fazer com a velha gaiola? Eu consigo fazer. Então a gente fica muito à vontade para tratar o paciente do SUS, o paciente com menos recursos. Claro que o pessoal tem condição de usar um aparelho mais leve, consequentemente mais caro, tecnologicamente mais moderno, a gente vai usar. Se a gente tem um paciente que não tem tanta condição, o paciente do SUS, eu trabalho no hospital público também, a gente consegue usar e os resultados, com uma boa reabilitação, um bom acompanhamento médico, são basicamente os mesmos. Isso é uma exceção. A fixação externa dentro da ortopedia é uma exceção. A gente consegue ter resultados bons com um material ainda antigo, por isso que esse material nós estamos usando ainda.
Uma prótese de quadril, por exemplo, de 15 anos atrás, ela já é totalmente obsoleta, ninguém usa mais. Uma prótese de joelho, uma substituição de membro, uma perna mecânica alemã, que é mais moderna, e pega a mesma perna mecânica de 20 anos atrás, a gente não tem ela no mercado mais. Então, isso deixa uma diferença de valores, uma faixa muito estreita e estreita no sentido superior da coisa. Essas próteses de joelho, o senhor disse que não faz, mas de joelho, quadril, hoje são acessíveis no sistema de saúde? São acessíveis, tem todos os tipos. Ela tem elas metálicas, tem elas em cerâmica hoje em dia, né? Então, claro, uma prótese em cerâmica ela tem uma durabilidade melhor. Eu estou entrando num assunto que faz tempo que eu não estou mexendo com essa especialidade. Não posso perder a mas o que a gente oportunidade. lê, mas estamos aqui para isso também, o que eu puder passar para vocês. Uma prótese de cerâmica, a gente chama de cerâmica, eu sei que é o que tem menor coeficiente de atrito. Sim. Consequentemente, ela vai ter uma durabilidade melhor, ela tem uma melhor qualidade. Ou seja, se usar uma prótese de metal no paciente, ele vai ter um sucesso cirúrgico, tudo isso aí. Mas se ele usar a mesma técnica cirúrgica, o mesmo paciente, exatamente, com uma prótese mais moderna, ela vai ter um resultado diferente. O que, por felicidade da minha especialidade, isso não acontece. Talvez, se não for a única, na ortopedia, uma das únicas que você consegue usar um material ainda de 50 anos atrás com um resultado tão bom quanto é a fixação externa, principalmente a circular, o Elisarv, né? Por isso que ele está aí até hoje, né? No ar, né? Velho Elisarv. Velho russo. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Antigamente as pessoas usavam esse alongamento para criança, para crescimento de criança. Isso não usa mais, né? Deve ser um absurdo então, isso. Né? Essa é aquela famosa panaceia que o pessoal começou. Existe a indicação numa patologia conhecida como nanismo acondroplásico. É aquele anãozinho, né, que tem o nanismo, que ele tem o tórax normal. Tá. Para isso evolui bem. Mesmo assim é muito questionável. Eu tive em Las Vegas em 2009, teve os 10 anos de alongamento em nanismo acondroplásico. Então, foram 2 professores da mesma instituição, que são os que mais fazem nos Estados Unidos, que é o Scott Haidt, discutir sobre isso, e é uma discussão de 2 horas sem fim. E tem aquele paciente acondroplásico que está muito bem, eles normalmente têm uma inteligência acima da média, a maioria tem faculdade, tem mestrado, sabem muito bem o que querem, e muitos estão excelentes assim, e muitos estão felizes da vida porque fizeram o alongamento. Eu nunca tive a chance de fazer um alongamento num acondroplásico. Eu acho que tem que passar. Isso entra também naquela parte do alongamento estético. Claro que a acondroplasia é doença, mas os 2 são alongamentos em pessoas que estão bem de saúde, vamos falar assim. Eu acho que é difícil de mencionar a importância dessa pessoa ganhar essa altura. A gente tem que contar com a ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de um psiquiatra sério, com um laudo muito bem feito, porque a gente não consegue dimensionar. Eu já fui muito cético quanto a isso, quando eu fazia residência em alongamento ósseo. E a gente, conversando com o pessoal que fez alongamento, tanto acondroplásico quanto estético, a gente começou a ver o quanto mudou a vida deles. Entendi. Então é aquela pessoa que tem 1,30 m, 1,40 m, e ganhou 7 centímetros. Para a gente, não vai mudar, 1,40 m para 1,47 m. Para ele, a vida mudou. Então, a gente não tem, pelo menos os ortopedistas, a noção psicológica do ganho que ele vai ter. Nunca fiz um alongamento estético, já foram algumas pessoas no meu consultório, recebi e-mail quase toda semana, só que eu não tive um resultado, uma aprovação do ponto de vista psicológico. Perfeito. Alguns pacientes tiveram uma dificuldade de se entender, um relacionamento ruim com os pais, geralmente foram escondidos dos pais no consultório. Isso, a psicóloga que trabalha comigo, que me relatou depois de 3, 4 sessões, que ela faz um relatório sério, ela tem uma especialidade nessa área, né? Se tiver uma oportunidade um dia e eu achar que tem todo esse embasamento, eu acho que possivelmente a gente faz. Mas tem que ser uma coisa muito seletiva, né? Tem que ser muito idôneo para fazer isso aí, tem que saber que o paciente vai passar por tudo isso e saber que no final valeu a pena. Mas a possibilidade técnica existe. Né? Doutora Cecília, Odair do Rio de Janeiro, como saber qual a melhor ração para o meu dog? Ele tem 3 aninhos de idade. Restos de comida, sobras de almoço, jantar podem ser dados? Pode servir? Diz Odair, pergunta Odair do Rio de Janeiro. Oi, Odair, boa tarde. A melhor ração, a gente tem, o que estava explicando, você vai buscar por uma ração, você tem diversas opções. No Brasil, eles classificam a ração entre comercial, prêmio e super prêmio.
melhor ração sempre é Super Prêmio, que a gente também tem diversas marcas aí no mercado também. E com 3 anos de idade, se não tem nenhuma outra doença, seria uma ração de cão adulto. Agora, sempre essas rações já são completas, né? Elas são super prêmios justamente porque elas já têm ali o balanceamento de proteína, gordura, né? Toda a parte de carboidrato, mineral, vitamina, tudo que o paciente precisa. Então, tudo que a gente dá além disso, né, é excesso. Não tem, você pegando por uma ração de boa qualidade, não tem nem a necessidade de dar os restos de comida. Mas porque é tão gostoso. eles gostam mesmo, mas... Mas pra gente, o cãozinho do lado ali da mesa, aí, fazendo a boquinha para pegar aquela... Mas aí entra tempero, tem cebola, alho, isso alergias. intoxica o cão, isso pouca gente sabe também. Né? E não Mas é uma bonitinho, intoxicação bonitinho aguda. quando ele chega assim do lado da gente e vem, né? Então, mas a gente pode dar a ração quando ele pede desse jeito, né? A Ficar própria com um ração dele, pratinho de ele come ração ali na mesa. junto. Aí a hora que ele pede, Engana o você dá. bichinho. E ele vai aceitar e vai ficar feliz do mesmo jeito também. Doutora Sônia, hoje a moda, os gêmeos aqui, ele tem foi um dos primeiros a aparecer com um pau de selfie e fez sucesso aqui entre todos nós aqui. Qual é a influência hoje em dia desses selfies nesses sintomas que nós temos? Não sei se hiperatividade ou solidão. É difícil falar, né? Porque essas tecnologias, né? O celular, o iPad, né? E máquina fotográfica. O pau de selfie. E o pau de selfie, que aliás é bem útil para tirar umas fotos boas, né? Eu acho que o excesso é o problema, né? Nós também estávamos discutindo o ano passado num congresso internacional de psiquiatria nos Estados Unidos, da infância e adolescência, que nós temos também um congresso, e veio, inclusive, um pessoal da China fazer uma palestra, dizendo que lá eles tratam como se fosse uma dependência à droga. Né? Então, excesso de computador, excesso de jogos, excesso de selfies, todo esse relacionado a essa tecnologia, eles tratam como se fosse uma dependência à droga. Até com internação para os adolescentes lá na China. Tem estudos falando que isso é uma dependência. Então, nós temos que separar o que é o uso normal, que hoje os adolescentes têm, eles têm uma linguagem, né, eles têm a conversa deles, a linguagem deles é permeada por esses, sei lá, celulares, iPad, computadores, essa tecnologia de com a momento. tecnologia. Então, também nós não podemos excluir isso, porque isso faz parte dessa geração, mas os excessos. Então, na escola, a professora está explicando, eles estão jogando. Estão numa festa, em vez de aproveitar a festa, estão conversando, né? Ou estão tirando foto, ou estão fazendo excessos com essa tecnologia. Então, eu acho que o problema é o excesso. E o que a gente tem trabalhado... Eu sei que não é exatamente essa pergunta, mas assim, o pau de selfie, na verdade, vem pelo uso exagerado de fotos, né? E de biquinhos que se faz, né? Já tira foto, já põe no Facebook, no Instagram, né, e tudo. Que também tem uma outra questão com os adolescentes, que é a exposição, né? Eles se expõem muito através dessas redes sociais e tudo. Então, eu acho que a grande questão é o exagero. Está atrapalhando, é a mesma coisa que o TDAH. Está prejudicando, está deixando de sair de casa, está deixando de conversar, só quer ficar se arrumando para tirar foto. Isso virou o objetivo principal da vida. Tem que ser conversado e tem que ser trabalhado no sentido de diminuir esse tempo gasto com isso. Doutor Aires, operei recentemente, é o Mauro Sérgio do Ipiranga, operei recentemente o ombro, tenho 2 grampos, trabalho em maquinário pesado. Além de pouca fisioterapia, fiz poucos exercícios. As dores podem durar até quanto tempo e como é a recuperação? Insiste o Mauro Sérgio do Ipiranga. Sim, o que o Mauro passou foi por uma reconstrução de tendões do ombro que se rompem, chamado manguito rotador, por meio de âncoras, na verdade, que ancoram esses tendões novamente no osso. E acontece o seguinte, a fisioterapia pós-operatória é tão importante quanto a cirurgia. Então, para um bom resultado desse tratamento que ele realizou, a fisioterapia é fundamental. Então, talvez essas dores estão persistindo devido
claro, a gente tem que avaliar o caso em si, mas a fisioterapia que ele falou que não fez adequadamente, fez pouco. Ele já está dizendo que ele faltou na fisioterapia, faltou na aula. O tratamento do Mauro ficou um tratamento incompleto, né? Claro, pode ter alguma alteração na própria cirurgia, pode, mas se a gente não fez tudo o que tinha que ser feito, a gente não consegue dimensionar o quanto que ele vai ter ganho com essa cirurgia, né? Então, acho que o mais importante agora, além do retorno no profissional que realizou o tratamento, é a fisioterapia que com certeza foi solicitada para ele fazer. Ok. Doutora Cecília Úrsula Moraes do Jaçanã, ela pergunta se castração é muito caro. Depende. Caro é um pouco relativo. Existem campanhas também de castração. O que hoje em dia muda muito o preço é o fato da gente usar anestesia inalatória, que é a mesma do ser humano, é a mais segura que a gente tem hoje em dia. Ainda assim, envolve um mínimo de risco. Sim, não tem como a gente isentar 100%, mas que essa é a mais segura que tem hoje em dia. Então, muitas vezes, o preço da castração, dependendo de onde for procurar, aumenta por conta de uma segurança maior. Segurança nos exames pré-cirúrgicos, né, do cuidado do cirurgião e da anestesia. Mas na cidade de São Paulo mesmo, você encontra desde campanhas e preços bem variáveis, dependendo do hospital. Doutora Cecília Zarif, como eu faço para entrar em contato com o VetQuality Centro Veterinário? Tem algum site, como acessar? Tem. O site do hospital é www.vetquality.com.br e o telefone fixo é 5097-9642. O hospital é 24 horas, então não tem desculpa de final de semana, feriado, pode aparecer a qualquer momento, sempre vai ter um veterinário lá para atender também. Agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Obrigada, eu que agradeço. Doutor Aires, tem uma forma de entrar em contato com o senhor? Sim, é um tema bastante complexo, assim, eu acho que ficou ainda muito abstrato, pessoal. Faltou muito, uns 2 programas no mínimo. Ali tem muita ilustração, muita orientação para o paciente. Tem um site, www.airesfernando.com.br, Aires com Y, airesfernando.com.br. Lá tem um link de perguntas também para a gente, estou sempre à disposição. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Doutora Sônia Maria Mota Palma, saiu da Baixada, deixou o sol, a praia para vir ao Gente que Fala. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço sempre a oportunidade. E eu vou deixar meu e-mail. Por favor. Eu respondo sempre. É Sônia MM, né? Sônia Maria Mota, então é soniammPalma@hotmail.com. Tenho o maior prazer em responder as perguntas encaminhadas. Grato por ter vindo ao nosso Obrigada, eu que agradeço. Doutor Marcelo Sobral, o dia da hipertensão será domingo, tem alguma... O que eu posso fazer para evitar minha hipertensão? Como é que se acessa? O que eu vou falar para você fazer não vai ser feito, é provável. Vou ficar como o doutor Não, mas é melhor não falar, então. Analisando o tratamento do rapaz. Não, estou brincando. Eu acho que as pessoas têm que adotar um bom senso, né? Acho que por aí acho que já é um bom caminho. Não radicalizar demais, maneirar um pouco na ingesta de sal, em bebida alcoólica e etc, comidas gordurosas. Tudo que a gente faz no final de semana. Mas enfim, vamos lá, a gente tenta, né? Uma hora a gente consegue. Como entrar em contato com o senhor? Então, na verdade, eu montei essa página no Face, é dr.marcelo Sobral, que aí pode deixar, quem quiser deixar pergunta, que eu respondo, não tem problema. E tem um telefone do meu consultório, não sei se eu posso dar. Pois não. É 3385-6056. Repete para mim. 3385-6056. Grato por ter vindo ao Tá Gente bom? que Fala. Obrigado, viu? Olha, hoje a reapresentação desta edição de Gente que Fala, 3 horas da tarde na Rádio Trianon, 6 horas da tarde Alt TV e 11h30 da noite TV Guarulhos. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da Alt TV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.